Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Malaquias, e o capítulo 3. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até que o mensageiro do pacto em quem vos deleitais, eis que ele dirá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como o refinador e purificador da prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós tendes desviado das minhas ordenanças e não as tendes guardados. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda essa nação. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo, antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Ainda vós dizeis, o que temos falado tanto contra ti? Vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar a sua ordenança e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora, nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que temem a Deus são entregues. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para que os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando eu fizer minhas joias, eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.